Ó, galera, vamos começar a tier list aqui. Começando aqui pela edição, obviamente a gente vai fazer em ordem. Começando pela edição de 2000-2001. E aí assim, cara, eu já vou logo explicando pra vocês o que é que acontece. Tem várias Champions dessas aqui que eu não assisti toda, obviamente. Pô, 2000-2001 eu era criança, eu nasci em 98, então, obviamente. Fora outras assim que eu não consegui ver toda, porque eu não tinha condições, né? A Champions antigamente passava na TV fechada, na íntegra, né? Então, geralmente eu assistia o que passava na TV aberta. Eu comecei a ver a Champions na íntegra, todos os jogos, a partir da fase de grupos até a final, aqui por 2015. Mais ou menos. De 2014 para trás eu só vi o que passava na TV aberta, beleza? Então vai ter várias aqui que eu vou mais no feeling. Mas obviamente eu vou trazendo os detalhes aqui para vocês, pra gente dar aquela situada. E começando já com essa, 2001, formato clássico ainda, né? O formato da Champions veio mudar depois. Nessa época aqui, a Champions tinha duas fases de grupo. Cara, olha o formato. Eram duas fases de grupos. A primeira fase de grupos com 8 grupos, como a gente conhece. Aí desses 8 grupos, classificava 2 em cada grupo. Aí formava outra fase de grupos, dessa vez com 4 grupos ao invés de 8. E desses 4 grupos, passavam os 2 primeiros de cada, para aí sim começar o mata-mata, que era a partir das quartas de final, não tinha oitavas de final. Era uma loucura, cara, esse formato aqui. Tivemos aqui, então, nessa Champions de 2001, o campeão foi o Bayern de Munique. Artilheiro, Raul Gonzalez. Isso aqui acho que não era novidade naquela época, né? O Raul é o cara que por muito tempo foi o maior artilheiro da história da Champions, né? E assim, cara, o Raul ele fez 71 gols na Champions e teve uma época que parecia que, porra, ninguém ia conseguir fazer tantos gols quanto ele. Mas aí depois surgiram Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Benzema. Essa galera toda aí acabou ultrapassando o Raul. Confrontos aqui de destaque. A gente teve um Leeds contra Deportivo La Coruña. Olha só, hein? Pra você ver a época. Arsenal e Valência. Galatasaray, falando em Galatasaray, ó. Galatasaray nas quartas de final pegou o Real Madrid. Manchester United e Bayern de Munique. Aí na semifinal tivemos Leeds e Valência. O Leeds passou pelo Deportivo, pegou o Valência, tomou 3. E o Real Madrid perdeu pro Bayern. A final foi Bayern de Munique e Valência, cara. E aí nessa final entre Bayern de Munique e Valência, foi 1-1 no tempo normal, com 2 gols de pênalti. Só teve gol de pênalti nessa final. Gol de pênalti do Bayern marcado pelo Effenberg, que é uma lenda do Bayern de Munique, um dos maiores jogadores da história do clube. E o gol de pênalti do Valência marcado pelo Gaisca Mendieta. E aí nos pênaltis, né, o jogo terminou empatado. Nos pênaltis, o Bayern de Munique prevaleceu, vencendo por 5-4. Assim, essa Champions aqui ela não é muito comentada, né? Você escuta muito falar das outras Champions. E essa final parece ser meio estranha, né? Pô, 2 gols de pênalti, vai pros pênaltis, define os pênaltis. Eu vou colocar aqui, ó. Foi uma Champions, né? A gente tem 4 categorias, eu até esqueci de falar das categorias. Épicas e memoráveis, suco do entretenimento, foram boas e foi uma Champions. Essa aqui foi uma Champions, né? Com todo carinho. Vamos para a próxima edição, edição 2002. Essa aqui sim tem uma final lendária, né, cara? Essa final 2002 aqui, quem não conhece é maluco. Edição 2002 ainda nesse mesmo formato. O artilheiro dessa, Ruud van Nistelrooy, que também é um cara que... um dos atacantes mais marcantes da Champions ali nos anos 2000. Dessa vez, Van Nistelrooy artilheiro com 10 gols, né? 3 a mais do que o Raul tinha sido na edição passada. E olha o líder de assistência. O líder de assistência da Champions aqui foi o Veron. Juan Sebastian Veron. No mata-mata tivemos Panathinaikos contra Barcelona. Liverpool contra o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen avançou, né? Ele que chegou na final dessa Champions. Deportivo La Coruña contra o Manchester United. De novo Deportivo aqui, era bem forte nessa época. E Bayern contra Real Madrid. Aí nas semifinais tivemos United contra Bayer Leverkusen. Foi 3-3, ó, definição no critério do gol fora, né? E Barcelona e Real Madrid. Olha só. Ó, jogo da ida, Real Madrid venceu por 2-0. Gols do Zidane e do McManaman. E no jogo da volta terminou empatado. O jogo da volta no Bernabéu, né? Gols do Raul e do Elgueira contra. E aí na final, Bayer Leverkusen e Real Madrid. E aí essa final aqui, vocês sabem, né? Essa final é aquela final em que o Zidane marca aquele que talvez seja o maior gol da história da Champions, né? E aí essa Champions aqui de 2002, cara, eu vou colocar suco do entretenimento. Acho que essa aqui foi muito boa, cara. A gente teve alguns confrontos aqui. Esse caminho do Real Madrid, cara, ele pega o Bayern de Munique nas quartas, pega o Barcelona na semi e o Bayer Leverkusen na final. De qualquer forma, foi uma final bem interessante, uma Champions bem interessante, mas tá aqui no suco do entretenimento. Agora, vamos para a edição 2002-2003.
acho que essa de 2003 é a única final de Champions que foi 0-0 no século inteiro, tá? Essa edição aqui de 2003, quem ganhou foi o Milan com o Ancelotti, né? O artilheiro foi de novo o Van Nistelrooy, dessa vez com mais gols ainda, ele fez 12 gols. O líder de assistência foi o presidente do Benfica, Rui Costa. Aí, ainda no formato clássico, com 2 fases de grupos, tivemos aqui no mata-mata dessa Champions Inter e Valência, Juventus e Barcelona, que confrontos entre italianos e espanhóis, Ajax e Milan, Real Madrid e Manchester United. Esse confronto aqui entre Real Madrid e United é muito brabo, tá? Tem até um vídeo no Eurofoot em que a gente fala sobre confrontos épicos na Champions League, e um desses confrontos épicos que a gente destacou foi justamente esse, Real Madrid e Manchester United. Foi 3-1 no jogo de ida e 4-3 no jogo da volta. Ao todo terminou 6-5 para o Real Madrid. Aí nas semifinais, tivemos uma semifinal aqui cheia de italianos, né? Milan e Inter numa semifinal e Real Madrid e Juventus na outra. E essa semifinal de Real Madrid e Juventus, cara, é um confronto marcante, porque isso aqui foi o mais perto que o Ronaldo Fenômeno chegou de ganhar uma Champions. O Ronaldo Fenômeno já estava no Real Madrid nessa época. O Real Madrid chega na semifinal, tinha um time muito bom. Raul Gonzalez, Luiz Figo, Guti, Zidane, Cambiasso, Roberto Carlos, o Ronaldo Fenômeno, Fernando Morientes. Porra, era um time massa esse time aqui do Real Madrid, Cacilhos no gol. Só que eles não contavam em pegar a Juventus, né? Pegaram essa Juventus aqui que era fortíssima também. Olha o ataque dessa Juventus, cara. Trezeguet, Del Piero, tinha Nedved, Davids, Lilian Thuram, Zambrotta, Buffon no gol. Buffon, porra, tava voando pra caralho nessa época. Esse time da Juventus era muito bom. E a Juventus eliminou eles. O treinador do Real Madrid era o Vicente Del Bosque, que depois viria a ganhar tudo com a Espanha. E aí na final, a final é que acabou sendo coisada, né? Porque foi 0-0. Acabou sendo 0-0 entre Juventus e Milan, a final italiana. E essa final, cara, aqui é muito boa. Apesar dela ser 0-0, é uma final bem interessante. É a final que tem uma das maiores defesas da carreira do Buffon, né? Numa chegada do Filippo Inzaghi. Acho que essa daqui dá pra colocar aqui. É boa. Por causa da final. Se a final tivesse sido melhor, talvez pudesse estar numa categoria mais acima. Agora, a Champions de 2004, cara. Essa aqui que é uma Champions bem diferente. A Champions que tá no coração dos torcedores do Porto, né? O torcedor do Porto vai recordar dessa. E não só, assim, essa Champions não só é muito marcante por causa do Porto, porque essa aqui é a última Champions que foi vencida por um time que não é nem da La Liga, nem da Bundesliga, nem da Premier League e nem da Série A. Ou seja, do Porto, desde essa Champions aqui que o Porto venceu, todas as outras Champions foram vencidas por um time dessas 4 ligas. E tivemos nessa Champions o artilheiro Fernando Morientes. Quebrou a sequência aí do Van Nistelrooy. Morientes foi artilheiro com 9 gols nessa Champions League. Como eu falei, é uma Champions bem exótica, porque ela tem algumas loucuras aqui, cara. Essa aqui é a primeira Champions com o formato atual. Eles aboliram aquela bizarrice de 2 fases de grupos e começou o formato que tá até hoje, que é o formato que começa com 8 grupos, do grupo A até o grupo H, e depois vai pro mata-mata a partir das oitavas de final. Aí nessas oitavas de final a gente teve o Porto eliminando o Manchester United, Chelsea eliminando o Stuttgart, Lyon eliminando a Real Sociedad, Deportivo La Coruña eliminando a Juventus e depois o Deportivo La Coruña aí ia fazer algo mais incrível. Arsenal eliminou o Celta, Milan eliminou o Sparta Praga, Real Madrid eliminou o Bayern, outro Real Madrid Bayern, incrível como tem Real Madrid Bayern na Champions, e o Mônaco eliminou o Lokomotiv Moscou. Primeiramente, assim, tivemos o Mônaco eliminando o Real Madrid, né? Foi no critério do gol fora, foi 5-5 ao todo, 4-2 na ida, 3-1 na volta pro Mônaco. E aí o Mônaco passou graças a esses 2 gols que ele marcou no Bernabéu. Chelsea eliminou o Arsenal nas quartas de final. Depois tivemos o Deportivo La Coruña protagonizando uma das maiores viradas da história da Champions League, que foi essa virada de 5-4. O jogo da ida o Milan venceu por 4-1 e na volta o La Coruña meteu 4-0 no Milan e se classificou. E esse era o Milan, pô, é o Milan do Ancelotti, que era o atual campeão da Champions, com Kaká, Pirlo, com Seedorf, com Shevchenko. Era um time massa no Milan, mas não tancaram o Deportivo La Coruña. E depois tivemos o Porto eliminando o Lyon, o Porto do José Mourinho, Porto brabíssimo do José Mourinho, eliminou o Lyon para chegar na semifinal. E aí, cara, só de bater o olho na semifinal, você já vê que essa é uma Champions diferenciada. Porque a gente teve na semifinal Mônaco contra Chelsea, o Mônaco passou.
E Porto contra Deportivo La Coruña, o Porto passou. E aí a final foi aquela final entre Mônaco e Porto, em que o Porto do José Mourinho deu uma traulitada no Mônaco e venceu por 3-0. Gols do Carlos Alberto, aquele. Vamos falar de nível técnico, exatamente esse Carlos Alberto aí. Do Deco, que depois foi pro Barcelona, e do Alenichev. Cara, é muito doido esse título aqui, porque esse Porto, cara, olha o time deles. Tem o time titular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores portugueses e 2 brasileiros. Ou seja, a gente tá falando de um time português que ganhou a Champions com 9 portugueses no time titular. Qual é a chance de hoje em dia a gente ver um time ganhando a Champions com 9 jogadores da nacionalidade dele no time titular? Por exemplo, quem é o atual campeão da Champions? É o City. O City seria campeão da Champions com 9 ingleses no time titular? Dificilmente. Então, essa aqui é uma campanha muito, muito brava do José Mourinho. E aqui essa campanha que catapultou a carreira do Mourinho, né? Depois disso, ele foi treinar o Chelsea. Essa aqui é uma Champions absurda, na minha opinião, épica e memorável, com toda certeza, uma das melhores edições de todos os tempos. Saímos então dela, vamos para a próxima Champions da temporada 2004-2005. Tivemos aqui United e Milan, Barcelona e Chelsea. Esse Barcelona e Chelsea aqui, se eu não me engano, é aquele do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele faz aquele golaço, que ele dá uma sambadinha. Tivemos o Lyon, cara, o Lyon meteu 10-2 no Werder Bremen no agregado. Inter e Porto, a Internacional acabou eliminando o Porto, que era o atual campeão. Bayern de Munique e Arsenal, Liverpool e Bayer Leverkusen, e assim por diante. Quartas de final, tivemos outro derby della Madonnina. O Milan meteu 5-0 na Inter, só que esse aqui é um 5-0 um pouco mentiroso, né? Porque tem aquele 3-0 do WO, causado pelos torcedores da Inter, né? Que começaram a tocar sinalizadores em campo, aí o jogo foi cancelado, deu WO. Chelsea Bayern de Munique, ó, Chelsea Bayern de Munique jogaço, confronto absurdo, 6-5 no agregado. Lyon e PSV, Liverpool e Juventus. As semifinais foram Milan e PSV, Chelsea e Liverpool. Liverpool passou, Milan passou, e eles fizeram a épica final de Istambul, que é, para muita gente, e provavelmente é mesmo, a maior final da história da Champions. O artilheiro dessa edição acabou sendo de novo Van Nistelrooy, incrível. Van Nistelrooy de vez em quando era artilheiro da Champions nessa temporada, nessa época aqui. Essa Champions aqui eu vou colocar em épica e memorável. Não tem jeito, né? A final é absurda, cara. A final acaba dando uma elevada muito grande no patamar dessa Champions aqui como um todo. Vamos para de 2006 agora. Champions de 2006, a Champions do Ronaldinho Gaúcho, a Champions do Bruxo, do Brabo. E logo de cara já bato o olho aqui, artilheiro dessa Champions aqui foi o Shevchenko. Shevchenko, se não me engano, essa aqui foi a última temporada dele pelo Milan. Depois disso ele foi pro Chelsea. Shevchenko foi artilheiro e o Ronaldinho foi o vice-artilheiro com 7 gols. Quase que o Ronaldinho consegue papar uma artilharia de Champions, hein? Tivemos aqui nessa Champions Chelsea e Barça no mata-mata. Werder Bremen 4-4 com a Juventus no mata-mata, incrível. Milan e Bayern de Munique. Real Madrid e Arsenal. Esse Real Madrid e Arsenal é aquele do Thierry Henry, né? Que tem aquele lance icônico do Thierry Henry carregando a bola para a linha de fundo para segurar o jogo. Tivemos aqui nas quartas de final Lyon e Milan, Inter e Villarreal, Benfica e Barcelona, Arsenal e Juventus. E aí nas semifinais Milan e Barcelona. Cara, tem muito 1-0, 1-0 aqui, ó. Real Madrid e Arsenal 1-0, Arsenal e Juventus 2-0, Arsenal e Villarreal. Cara, as semifinais dessa Champions só saíram 2 gols. Foi Arsenal 1-0 no Villarreal no agregado. Esse aqui é o Villarreal do Riquelme, né? E Milan e Barcelona 1-0 pro Barcelona no agregado, que é aquele gol do Giuli, num passe absurdo do Ronaldinho Gaúcho. E aí na final, é a final do Belletti, né? É a final do Belletti, que o Belletti faz o gol do título do Barcelona, de virada pra cima do Arsenal, que quase ganhou essa final. O Arsenal era muito bom, cara. Essa aqui era a Champions pro Arsenal vencer. Mas acabou trombando com o brasileiro Belletti. Cara, essa Champions aqui, vou colocar ela, foi boa. É boa. O suco do entretenimento não, é porque memorável não, mas foi uma Champions boa, ok, razoável. Vamos para 2007 agora. Champions League da temporada 2006-2007. Estamos chegando na era Messi e Cristiano Ronaldo. E nessa Champions, é a Champions do Kaká, em todos os sentidos possíveis, né? Kaká, que era meio atacante, foi artilheiro dessa Champions com 10 gols marcados. Cara, que campanha absurda do Kaká, cara, para meter 10 gols numa Champions League. Absurdo. Aqui ele tava no auge do auge, né? Tivemos aqui confrontos entre Roma e Lyon, Inter e Valência, Barcelona e Liverpool, Porto e Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique de novo, 4-4 no agregado, jogaço. Roma e United, 8-3 pro United no agregado, nas quartas de final. Chelsea e Valência, Milan e Bayern de Munique. Esse Milan e Bayern de Munique aqui é muito bom. E aí nas semifinais dominadas pelos ingleses, né? Tivemos 3 ingleses nessas semifinais, United, Chelsea e Liverpool. O Chelsea acabou passando pelo Liverpool, o Liverpool acabou passando pelo Chelsea nos pênaltis, né?
O jogo acabou sendo 1-1 no agregado, 1-0 para cada lado. E a semifinal entre United e Milan é aquela semifinal do Kaká que ele faz aquele golaço antológico em que ele recebe uma bola longa, dá um totozinho de cabeça para botar a bola no meio de dois defensores de United. Os dois se batem, se não me engano era o Heinz e o Evra. Os dois se batem igual dois sacos de batata. E aí o Kaká sai na cara do gol e desloca o Van der Sar. E aí na final, Liverpool e Milan, famosa revanche, né? Muito brava essa revanche entre Liverpool e Milan. Tinham vários remanescentes do Milagre de Istambul, tanto do lado do Liverpool quanto do lado do Milan. E aí dessa vez aqui o Milan não deu sopa pro azar e conseguiu vencer por 2-1, 2 gols do Pipo Inzaghi. Essa Champions aqui eu acho que eu vou colocar que foi boa também. Boa ou suco do entretenimento? Isso aqui eu tô um pouco na dúvida. Vou colocar que foi boa, vai. A Champions boa. Não, a Champions se diga, nossa, mas que Champions League foi essa? Mas foi boa, foi boa, foi boa. Vamos pra próxima então, temporada 7-8. A primeira Champions vencida pelo Cristiano Ronaldo, que teve, obviamente, ele como artilheiro. Você já bate o olho e vê aqui, ó, os dois artilheiros. Cristiano Ronaldo com 8 gols e Messi com 6, né? Essa aqui é a primeira grande Champions da carreira do Cristiano Ronaldo. Tivemos aqui, ó, Celtic e Barcelona, Fenerbahçe 5-5 contra o Sevilla no agregado, Arsenal e Milan, Roma e Real Madrid, Liverpool e Inter. Aí nas quartas, Arsenal e Liverpool, vários ingleses aqui também, né? Fenerbahçe, Chelsea, Schalke e Barcelona. Cara, os ingleses dominaram essa Premier League, essa Champions League aqui, né? Virou Premier League. Aí na semifinal, 3 ingleses. O Barça caiu pro United. Esse aqui é o primeiro, me corrija se eu estiver errado. Esse aqui é o primeiro confronto de Messi e Cristiano Ronaldo na Champions League. Barcelona e Manchester United, semifinal de 2008. Que acabou sendo decidido por nenhum dos dois. Acabou sendo decidido por nenhum dos dois, porque quem decidiu foi o Scholes. No jogo da volta em Old Trafford, né? Exatamente, no jogo da volta em Old Trafford, o Scholes mete um golaço de fora da área, solta o pé e acaba classificando o United para a final. E aí na outra semifinal tivemos Liverpool e Chelsea. Liverpool e Chelsea, que foi 4-3 no agregado em favor do Chelsea. E aí, com tantos ingleses avançando, a final acabou sendo entre ingleses também, Chelsea e Manchester United. Uma final em que o United sai na frente com o gol de cabeça do Cristiano Ronaldo e depois o Lampard empata. E aí os pênaltis é bem dramático, cara, porque nos pênaltis chega um momento em que o Chelsea precisava só converter o pênalti dele para ser campeão. Aí o John Terry vai para a bola, capitão, senador do Chelsea, para fazer o gol, se consagrar, dar o primeiro título de Champions pro Chelsea, e o John Terry simplesmente escorrega e chuta o pênalti para fora. Depois que ele escorrega, a cobrança segue, né, as alternadas, e o United consegue vencer depois disso. E assim, nessa disputa de pênaltis, o Cristiano Ronaldo perdeu. Então, se o John Terry faz o pênalti, essa Champions aqui ficaria muito marcada no Cristiano Ronaldo, na carreira do Cristiano Ronaldo, por ele ter perdido o pênalti, né? Apesar de ele ter feito o gol do United na final, ele acaba perdendo na disputa de pênaltis. Então, ficaria essa memória ruim na carreira dele, né? Digamos assim. Fora que ele não teria conseguido vencer a Champions com o United, né? Porque o Cristiano Ronaldo, ele chega em 2 finais de Champions com o United e acaba perdendo uma. E é justamente essa, né? A próxima, no caso. Essa de 2008 eu vou colocar com suco de entretenimento. Acho que foi uma Champions bem boa. Vários confrontos aqui bem interessantes, né? Especialmente esse Liverpool e Chelsea. Tivemos o primeiro confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. A final foi muito boa entre Chelsea e United. Esse Arsenal e Liverpool aqui também é muito bom. E esse Fenerbahçe e Sevilla aqui é um jogo bem... Depois eu vou até relembrar, cara. Vou pegar os lances pra ver esse Fenerbahçe e Sevilla. Deve ter sido um confronto bem da hora. Vamos pra próxima, então. 2008 e 2009. Essa aqui inverteu, né? A outra, o Cristiano Ronaldo foi artilheiro e campeão, passando pelo Barcelona do Messi, né? Na semifinal. Dessa vez aqui, a primeira Champions do Messi. Messi artilheiro com 9 gols marcados. E o Barcelona do Messi, do Guardiola, venceu o United do Ferguson e do Cristiano Ronaldo na final. Cara, essa Champions aqui tem algumas paradas bem incríveis. Olha esse confronto aqui. Sporting 1, Bayern de Munique 12 no agregado. 5-0 na ida, 7-1 na volta. Que isso, Sporting? Rapaz. Sporting do Abel Ferreira. Abel Ferreira era jogador desse Sporting aqui? Abel Ferreira. Olha ele aí. Achamos o Abel Ferreira. Rapaz, o Abel Ferreira passou por uma experiência traumática contra o Bayern de Munique, 12-1 no agregado, e hoje em dia ele tá descontando nos times brasileiros. Aí tivemos aqui também um Real Madrid, Liverpool. Cara, o Real Madrid tomou uma taca federal do Liverpool, tá 5-0 no agregado. Ó, Barça e Lyon, se não me engano esse aqui era o Lyon
Era o Leão do Benzema esse aqui? Acho que era. Benzema, Juninho Pernambucano. Atlético de Madrid e Porto, ó. O Porto eliminou o Atlético de Madrid nessa Champions aqui. Aí nas quartas de final tivemos Liverpool e Chelsea, 7-5 no agregado. Minha nossa senhora. Aí tivemos Barcelona e Bayern. O Barcelona passa por cima do Bayern. O Bayern de Munique tá se vingando até hoje. Villarreal e Arsenal, United e Porto. Aí nas semis, de novo, semis dominadas pelos ingleses. United contra Arsenal. United passou o trator. E Barcelona eliminou o Chelsea. Esse Barça e Chelsea aqui é aquele Barça e Chelsea que a torcida do Chelsea reclama até hoje de arbitragem, né? O Barcelona acabou passando com um gol do Iniesta no final. E aí o Barcelona passou e pegou o United na final. Essa final aqui é especialíssima, porque é a única final de Champions entre Messi e Cristiano Ronaldo. Pode até não ter sido uma final tão fantástica assim, né? Mas, queira ou não queira, uma final especialíssima. Final única, singular na história do futebol. Vamos colocar aqui então essa de 2009 na épica e memorável. Essa de 2009 acho que dá pra ficar na épica e memorável. É uma Champions bem especial mesmo. Vamos pra próxima. 2009 e 2010. Bayern de Munique 0, Internacional 2 na final. De novo Messi artilheiro. Se não me engano, o Messi papou uns 4 artilharias de Champions seguidas nessa época. Vamos ver aqui o que a gente teve de interessante nessa Champions. Inter e Chelsea, CSKA e Sevilha, Olympiacos e Bordeaux, Stuttgart e Barcelona. Cara, só confronto exótico. Bayern de Munique 4-4 com a Fiorentina. Porto 6. Porto perdeu de 6-2 no agregado pro Arsenal. O Milan perdeu de 7-2 do United no agregado aqui. Incrível. Lyon e Real Madrid aqui. Reencontro do Benzema com o Lyon. Nas quartas de final tivemos Arsenal e Barcelona. Esse Arsenal e Barcelona aqui é aquele Arsenal e Barcelona que o Messi faz 4 gols. Que é um que, pô, depois o Arsène Wenger se tornou muito fã do Messi nesse dia aqui. Já pulando aqui pra final, a escalação. Esse Bayern aqui, ó. Hans-Jörg Butt no gol. Aí Philipp Lahm, Demichelis, Bart Stuber, Van Buiten, Van Bommel, Altintop, Schweinsteiger, Robben, Polite, Thomas Müller. Assim, era o Thomas Müller muito jovem, ele era bem jovenzinho nessa época. O Robben não tava no auge ainda, né? Schweinsteiger, sim, esse aqui tava jogando muita bola. Altintop, monstro. É um Bayern bem mais fraco que os outros, mas ainda assim é um time bem forte, cara. Treinado pelo Louis van Gaal. Só que a Inter era bem mais forte, né? A Inter com José Mourinho, o Balotelli no banco. Milito meteu 2 buchas. 2 gols bem parecidos do Milito nessa final. Essa Inter aqui tinha Milito, Eto'o, Pandev, Sneijder, Cambiasso, Kivu, Samuel, Lúcio, Maicon, Zanetti, Júlio César. Timaço da Inter. Essa Champions aqui 2010, e sim, essa Champions aqui tem também aquele confronto absurdo, né? Entre Inter e Barcelona na semifinal. Que a Inter faz a retranca do século para parar o Barcelona do Messi e do Guardiola. E assim, o Barcelona nessa época aqui era a grande sensação do mundo da bola. Todo mundo queria, replicar o Barcelona. Mas naquele épico embate entre José Mourinho e Pepe Guardiola, deu José Mourinho. 2010, eu acho que essa aqui dá para colocar em suco do entretenimento. Acho que foi uma Champions bem boa. Vamos para a próxima. Champions de 2010-2011. Tivemos... Essa Champions aqui teve uns confrontos bem malucos. Ó, Inter e Bayern 3-3. Esse Inter e Bayern é aquele que a Inter vai buscar a classificação lá na Allianz Arena. É um confronto bem épico. Marseille United, Copenhagen Chelsea, Lyon e Real Madrid, Arsenal e Barcelona. Esse Arsenal e Barcelona é aquele Arsenal e Barcelona que o Messi faz aquele golaço, que é um dos melhores gols da carreira do Messi, né? Que ele dá um chapeuzinho do goleiro do Arsenal ali, depois chuta pro gol. Ó, Roma e Shakhtar 6-2 no agregado, que loucura. Valência e Schalke aqui também. Nas quartas de final tivemos Chelsea United, Barcelona e Shakhtar, Inter e Schalke, Real Madrid Tottenham, 5-0 do Real Madrid no agregado para cima do Tottenham. Aí nas semifinais tivemos o épico Real Madrid-Barcelona. Essa semifinal aqui é gigantesca, cara. É uma das maiores da história, porque você tem José Mourinho contra Guardiola, Messi contra Cristiano Ronaldo, Real Madrid contra Barcelona, vários personagens aqui. Eram os 2 times mais fortes da Europa na época, né? Quem passasse, assim, cara, com todo respeito pro United aqui do Ferguson, mas isso aqui é praticamente uma final antecipada. Se o Real Madrid tivesse passado, ele também teria vencido o United na final. E aí o Barça passou com aquele golaço antológico do Messi no Bernabéu. O Barcelona venceu o United na final por 3-1, com o Messi de novo destruindo. O artilheiro dessa Champions foi Lionel Messi com 12 gols, mais uma artilharia pro homem. 2011 eu vou colocar como suco do entretenimento. Acho que foi uma Champions muito boa. Acho que não entra na categoria épica, mas foi uma Champions muito boa. Vamos para a próxima. 2011 e 2012. Essa aqui foi maluca, hein? Ó, de novo o Messi artilheiro. Papou 4 artilharias de Champions seguidas, o Messi.
14 gols aqui. Essa Champions aqui teve alguns confrontos bem insanos, cara. Ó, temos aqui já um Milan e Arsenal 4-3. Temos aqui Napoli Chelsea 5-4. Barcelona meteu 10-2. Esse jogo aqui que o Barcelona meteu 10-2 no agregado. Aí tem o 7-1, que é o jogo que o Messi faz 5 gols, né? Que é o recorde que ele divide com o Luiz Adriano e com o Haaland. Quartas de final tivemos aqui Marseille e Bayern de Munique, Milan e Barcelona. Apoel, cara, o Apoel chegou nas quartas de final. Quem foi que o Apoel eliminou? O Lyon. E Benfica e Chelsea. Aí nas semifinais, Bayern e Real Madrid. Essa semifinal aqui é decidida nos pênaltis, né? E depois Chelsea e Barcelona. Essa aqui era uma Champions, cara, porque assim, essa temporada aqui a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona tava no pico. E era a Champions mais provável da final ser Real Madrid contra Barça. Mas aí, né, o Real Madrid caiu pro Bayern nos pênaltis. Essa aqui é aquela disputa de pênaltis em que o Sérgio Ramos isola, o Kaká isola. É um negócio horroroso as cobranças de pênalti do Real Madrid. E o Chelsea caiu pro Barcelona de forma épica. Aquela eliminação do Camp Nou, com um golaço de cobertura do Ramires, com o Fernando Torres fazendo o gol no final. É uma Champions bem maluca, né? E aí na final, tivemos mais uma final épica. Empate em 1-1. O Bayern de Munique sai na frente com o gol Thomas Müller. E depois o Chelsea acaba empatando no final com o Drogba. Um gol de cabeça lindo do Drogba, cara. Que o escanteio é cobrado, né? O Drogba faz aquele movimento meio que tirando assim, pô, nossa, maravilhoso, golaço. E aí na prorrogação a gente tem um pênalti que o Drogba mesmo faz, né? Ele comete o pênalti contra o Robin bate, o Cech faz a defesa. E aí depois, na disputa de pênaltis final, o Chelsea consegue o título com o Drogba fazendo o gol do título. Essa Champions aqui, pra mim, é uma das melhores, cara. Vou colocar ela aqui em épocas imemoráveis. Essa de 2012. E eu vi essa final, eu me lembro muito bem, muito claramente. Acho que essa aqui é a primeira final de Champions que eu tenho uma memória clara, porque as outras mais antigas eu não tenho uma memória muito boa. Mas essa de 2012 eu tenho uma memória muito clara sobre ela. Foi uma final muito maluca. 2013 agora. Mais uma Champions incrível, hein? Essa 2013. Mais uma Champions incrível. E mais uma Champions em que poderia ter tido Real Madrid e Barcelona na final. Ó, tivemos aqui Galatasaray e Schalke 4-3. Barcelona e Milan. Esse Barcelona e Milan é aquele que o Messi resolve também, né? Arsenal 3-3 com o Bayern de Munique. Shakhtar e Borussia Dortmund. Real Madrid United. Real Madrid United aqui é o... Esse aqui é o Real Madrid United da lei do ex do Cristiano Ronaldo, né? Tivemos esse Málaga. Vocês aí conhecem a história desse Málaga e Borussia Dortmund? Que também é uma virada absurda do Borussia Dortmund no finalzinho. Olha isso. Esse Málaga aqui é o Málaga que tem o Isco Alarcón, né, que ele até ganhou o Golden Boy no Málaga. O Júlio Batista, brasileiro aquele. Ó, o Willy Cabaleiro, que depois agarrou do Manchester City. Demichelis, que tinha jogado no Bayern de Munique. Tem alguns portugueses aqui, ó. Eliseu, Duda, Antunes, Roque Santa Cruz. Isso aqui é bem famoso também. Era treinado pelo Manuel Pellegrini, que depois foi pro Manchester City. E aí, o Málaga estava eliminando o Borussia Dortmund em pleno Signal Iduna Park, até que com 2 gols nos acréscimos, um do Marco Reus e um do brasileiro Felipe Santana, o Dortmund se classificou. E aí, ó, PSG, tivemos PSG e Barcelona, olha. Acho que essa aqui é a primeira Champions do PSG rico, né? Me corrija se eu estiver errado. É aquele confronto em que o Messi entra depois, né? O Messi tá meio baleado, mas ele entra e resolve o jogo pro Barcelona, né? Aí nas semifinais, tivemos aqui o choque de espanhóis contra alemães. E deu bom pros alemães. O Bayern de Munique meteu 7-0 no agregado no Barça. 4-0 na ida, 3-0 na volta. Isso aqui foi uma chapuletada braba do Bayern. E o Borussia Dortmund eliminou o Real Madrid por 4-3. Esse aqui, cara, acho que todos vocês com certeza conhecem a vitória do Dortmund por 4-1 com 4 gols de Lewandowski. Mas o Real Madrid ficou bem próximo de se classificar ainda assim, porque ele no jogo da volta ele faz 2-0 e se o Real Madrid vencesse por 3-0 na volta, ele se classificava no critério do gol fora. Então o Real Madrid ficou a um golzinho só de eliminar o Borussia Dortmund aqui nessa semifinal. E aí, final entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, uma final do Der Klassiker, né? Em que o Bayern venceu por 2-1. Uma final que lavou a alma do Robin, né, cara? Que o Robin tava com aquela pecha de pipoqueiro por causa da final da Copa do Mundo 2010 e da final da Champions em 2012. E aí ele faz o gol do título aqui. O Cristiano Ronaldo foi o artilheiro dessa Champions com 12 gols marcados. Essa aqui é a primeira artilharia de uma série de 6 artilharias seguidas do Cristiano Ronaldo. Não é a primeira artilharia dele na Champions, porque ele já tinha sido artilheiro em 2008, mas é a primeira de uma série de 6 artilharias consecutivas do Cristiano Ronaldo. Essa Champions aqui, épicas e memoráveis. Essa aqui é muito braba. Agora, chegamos na Champions da tristeza, né? Essa Champions aqui, cara, sinceramente a gente poderia tranquilamente pular
A gente poderia tranquilamente pular essa, sinceramente. Champions League 2014. A Champions que era para ser a Champions do Atlético de Madrid do Simeone. Já temos aqui ó, o Real Madrid metendo 9 no Schalke. Zenit e Borussia Dortmund com um baita de um confronto aqui, ó. O Atlético de Madrid metendo 5-1 no Milan no agregado. Toma! O Barcelona meteu 4-1 no City. Nessa época o City não era o bicho-papão que é hoje, né? Mas já era um City forte. Aí nas quartas de final tivemos o épico, imemorável, lendário confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid. O Barcelona tinha Messi, tinha Iniesta, tinha Neymar, Xavi, Busquets, mas não conseguiu tancar o Atlético de Madrid. E ó, semifinais, o Atlético de Madrid eliminou o Chelsea do Mourinho. Esse Chelsea do Mourinho aqui era bem bom, tá? O Atlético de Madrid conseguiu eliminar eles. E o Real Madrid passou o trator por cima do Bayern. É aquele confronto em que o Real Madrid mete 4-0 no Bayern do Guardiola em plena Allianz Arena. E aí na final, é a final, aquela final em que o Atlético de Madrid ficou por um 3 de vencer. Ele abre o placar com o Diego Godin, um gol que o Casillas falha no lance, né? O Casillas falha no lance, o Godin faz o gol. Seria o gol do título. Essa final aqui também tem uma particularidade que é o Diego Costa. Ele estava lesionado, aí ele faz um tratamento com placenta de égua, uma loucura, para tentar voltar. Ele é escalado na final, mas não aguenta e acaba sendo substituído. O Diego Costa, que nessa época era um dos melhores jogadores do Atlético de Madrid. E aí o Atlético de Madrid vencia por 1-0 até o safado, pilantra, mau caráter, mal intencionado do Luka Modric cobrar um escanteio na cabeça do outro pilantra do Sérgio Ramos. E assim, cara, o goleiro do Atlético de Madrid nessa final aqui era o Courtois. O safado do Courtois, ele simplesmente tancou todos os chutes do Liverpool naquela final em 2022, mas uma cabeçadinha do Sérgio Ramos em 2014 ele não podia pegar. É incrível, né, o Courtois? É narigudo, fela da gaita, eu vou te contar. E aí depois do empate, na prorrogação, o Atlético de Madrid tava só o bagaço. O Real Madrid passou por cima. O Cristiano Ronaldo foi o artilheiro com 17 gols. Esse que até hoje, 2023, é o recorde de gols em uma só edição de Champions no formato atual. Essa de 2014, infelizmente tem muito o que dizer, né, cara? A época é memorável pelo contexto. Não tem como fugir. Não tiene como fugir de outra coisa. Champions realmente muito doida. 2015, a Champions do trio MSN agora, né? Já tivemos aqui, ó, Juventus e Borussia Dortmund, traulitada da Juventus, hein? Arsenal e Mônaco aqui num confronto bem maluco. Real Madrid e Schalke. Esse Real Madrid e Schalke aqui eu me lembro, era o time do Real Madrid tava bem constante. Um dos destaques desse Schalke era o Leroy Sané. O Leroy Sané jovem, né? Eles tinham também um Huntelaar, que tava jogando muito nessa época. PSG e Chelsea, esse confronto aqui é um dos primeiros confrontos malucos entre PSG e Chelsea, depois eles ainda tem outro. Aí nas quartas de final tivemos PSG e Barça, o Barça passou, tratou por cima do PSG. Esse PSG e Barça é aquele do Suárez, né? Que ele faz aquele golaço de chapa no ângulo. O Bayern de Munique passou pelo Porto. Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid com 1-0, gol do Chicharito. Isso aqui é foda, viu? E aí nas semifinais, era mais uma Champions, mais uma que poderia ter dado Real Madrid e Barcelona na final. Mas o Barcelona passou pelo Bayern, aquela semifinal do Messi, né? Que ele faz aquele golaço absurdo. Poderia ter sido uma final entre Real Madrid e Barcelona, mas o Morata não deixou, porque no Santiago Bernabéu, o Morata puniu o Real Madrid, eliminou o Real Madrid da Champions. E aí a Juventus passou para a final, enfrentou o poderosíssimo Barcelona do trio MSN e não tancou. 3-1 para o Barcelona. Inclusive, quem faz o gol da Juventus na final é o Morata. Respeite o Morata. Mas aí o Barcelona vence com gols do Rakitic, Luizito Soares e Neymar. O seu sonho está realizado, menino! Aquela narração do André Henning. Em 2015 eu vou colocar como época memorável. E ainda tem esse fator que eu nem falei, que a artilharia foi dividida, né? Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi foram artilheiros conjuntos, cada um com 10 gols marcados. Vamos para a próxima. A partir daqui eu já posso falar, assim, de forma bem natural, porque todas essas aqui eu acompanhei na íntegra. Essa de 2015-16, cara, é uma Champions que eu considero uma Champions fraca no geral. Porque a gente tem até alguns confrontos bem incríveis aqui, tipo o Atlético Madrid e Barcelona nas quartas de final, que, pô, o Griezmann mete 2 golaços. Mentira, não é 2 golaços não, exagerado. O primeiro é bonito de cabeça, o segundo é de pênalti, mas é um confronto bem bom entre Atlético Madrid e Barcelona. Mas assim, de maneira geral, não achei que foi uma Champions tão incrível assim. Esse City e Real Madrid é bem merda. Pense nas, cara, essa aqui eu juro a você, essa semifinal entre City e Real Madrid é a
pior semifinal de Champions que eu já vi na minha vida. Pense numa semifinal merda, cara. O primeiro jogo é 0x0, é uma porcaria. Cristiano Ronaldo não jogou, tava machucado. Aí no segundo, o Cristiano Ronaldo volta meio baleado. O jogo é 1x0 com gol contra. Sério, a semifinal é 1x0 no agregado com gol contra. É muito ruim essa semifinal. Eu assisti os dois jogos, foi bem decepcionante. Agora, o Atlético Madrid e Bayern de Munique, sim, foi uma semifinal do caralho. Tem um gol do Saúl na ida, né? Golaço do Saúl, que ele sai costurando a defesa do Bayern. E na volta, o Griezmann coloca o Atlético Madrid na final com um golaço. E aí, na final, essa final aqui acabou não sendo tão boa, né? Bem disputada, bem pegada, mas não tão brilhante, né? O Real Madrid sai na frente no gol do Sérgio Ramos e o Atlético Madrid empata no segundo tempo, tem Griezmann perde pênalti e tal, o Atlético Madrid empata com o gol do Carrasco. E aí nos pênaltis, todo mundo converteu seus pênaltis, menos o Juan Fran, que acaba chutando a bola na trave. E aí o Real Madrid foi campeão. Eu vou colocar essa Champions aqui como foi uma Champions. Eu considero uma Champions bem xoxa. Vamos para 2017 agora. 2016 e 2017 essa Champions aqui é bem boa. É uma Champions que tem uma virada na artilharia, né? Porque na fase de grupos o Messi faz 10 gols. Aí o mata-mata dessa Champions aqui é bem maluco. Tem esse Manchester City Mônaco, que é um jogaço. 5x3 na ida, 3x1 pro Mônaco na volta. O Mônaco se classifica pelo critério do gol fora. Aquele Mônaco do Léo Jardim, que tinha o Mbappé, que tinha o Bernardo Silva, Falcao Garcia. O Bayern de Munique meteu 10x2 no Arsenal aqui no agregado, incrível. Tem Real Madrid e Napoli. PSG e Barcelona, o jogo do 6x1, né? O PSG mete 4x0 no Barcelona na ida e na volta 6x1, um jogo bem polêmico até hoje por causa da arbitragem, né? Quartas de final, tivemos Bayern de Munique e Real Madrid. Esse Bayern de Munique e Real Madrid é outro jogo bem polêmico na arbitragem, porque é aquele que o Cristiano Ronaldo faz 2 gols impedidos, bem impedidos, assim, não é pouca coisa impedida, não é tipo muita coisa impedida, né? O juizão deixa passar, mas foi um confronto bem da hora. Borussia Dortmund e Mônaco, mais um confronto épico, 3x2 na ida, 3x1 na volta pro Mônaco. E Juventus e Barcelona, Juventus triturou o Barcelona do trio MSN, não deixou os caras fazendo nenhum golzinho. E aí nas semifinais, o Real Madrid passou pelo Atlético Madrid com aquele hat-trick do Cristiano Ronaldo na ida. Essa semifinal aqui é especial porque é o último jogo do Vicente Calderón, o épico estádio antigo do Atlético Madrid. É o último jogo deles do estádio na Champions, né? Depois ele foi demolido. Estamos aí hoje com o Metropolitano. E a Juventus eliminou o Mônaco. E aí na final, o Real Madrid triturou a Juventus com 4x1. O Cristiano Ronaldo fez 10 gols no mata-mata dessa Champions. Como eu falei pra vocês, o Messi foi o artilheiro na fase de grupos com 10 gols e fez um gol no mata-mata, que foi contra o PSG. O Cristiano Ronaldo fez apenas 2 gols na fase de grupos, mas ele fez 10 no mata-mata e foi artilheiro da Champions. 2017, uma Champions épica, imemorável e em dúvida alguma. Vamos para a próxima Champions então, aqui é 2018. Essa Champions aqui também é muito boa até, cara. Até tem uns momentos bem da hora. Esse Bayern aqui é o Bayern que começa a temporada com o Niko Kovac e depois demite e traz de volta o Jupp Heynckes, que foi campeão em 2013. Ó, tivemos aqui Sevilla United. Sevilla eliminou o United. Eu lembro que foi uma zebraça, né? O United tinha o Pogba, tinha o Lukaku, treinado pelo José Mourinho. Sevilla eliminou os caras. Real Madrid PSG. Esse aqui, Real Madrid PSG, é que o PSG chegava com o Neymar, né? Tinha muita gente até que considerava o PSG favorito. Neymar se lesiona depois, não consegue jogar a volta, só joga a ida e o PSG passa o carro. Liverpool eliminou o Porto, Juventus e Tottenham. Esse Juventus e Tottenham aqui é bem bom, cara. Eu me lembro que o Tottenham tava se classificando e aí sai um gol do Higuaín no final do jogo e a Juventus se classifica. Nas quartas de final tivemos Barcelona e Roma. A Roma eliminou o Barcelona no critério do gol fora, né? Barça fez 4x1 na ida. Na volta, a Roma meteu 3x0 e se classificou. Liverpool e City aqui. Aquele City dos 100 pontos na Premier League. Pegou o Liverpool do Klopp e tomou uma chapuletada na cara. Juventus e Real Madrid, confronto incrível aqui também. Esse Juventus e Real Madrid aqui é absurdo, cara. Que no jogo da ida é o jogo do gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Um dos maiores gols da história da Champions e o maior gol da carreira do Cristiano Ronaldo. E aí na volta, parecia que, porra, seria um jogo só pra cumprir tabela, mas a Juventus meteu 3x0 no Real Madrid em pleno Bernabéu. Tava levando o jogo pra prorrogação, mas aí sai o pênalti lá do Lucas Vazquez, em cima do Lucas Vazquez, né? E o Cristiano Ronaldo bota na casinha e classifica o Real Madrid. Semifinais incríveis. Tivemos 7x6 no agregado entre Liverpool e Roma. O jogo daí do Liverpool vence por 5x2, né? Tem lei do eixo Salah. E na volta a Roma vence por 4x2. A Roma fez um mata-mata de Champions bem digno aqui, cara, sinceramente. Bem digno. E aí do outro lado, o Bayern de Munique acabou sendo eliminado pelo Real Madrid. No jogo da ida, que é na Allianz Arena, o Rafinha falha, entrega um gol lá pro Asensio, um negócio horroroso. E aí na volta eu lembro que o Keylor Navas teve uma atuação incrível aqui, cara, pra segurar o Bayern de Munique. Na final tivemos Real Madrid e Liverpool, que é a final que havia uma expectativa muito grande, né?
O Salah tava disputando ali a bola de ouro com o Cristiano Ronaldo, né? Mas acabou que o Salah tomou um golpe de judô do Sérgio Ramos na final, saiu da final. E depois, no segundo tempo, né? O Real Madrid sai na frente com a cagada do Karius, entrega a bola no pé do Benzema. Depois o Liverpool empata com o Mané e o Real Madrid consegue a vitória com um gol de bicicleta do Bale e depois um gol do frango do Karius. É uma final que acabou ficando manchada. Porque assim, essa final tem episódios muito marcantes, né? Que é as falhas do Karius, o golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah e o golaço de bicicleta do Bale. Foi o episódios que marcaram essa final. Aqui, o Cristiano Ronaldo foi artilheiro com 15 gols. Essa aqui foi a sexta artilharia de Champions do Cristiano Ronaldo consecutiva. Incrível. 2018 eu vou colocar como suco do entretenimento. Acho que foi uma Champions muito boa. Não chega a ser épica, mas uma Champions muito boa. Talvez se essa final não tivesse ficado tanto manchada, queira ou não queira, a final ficou manchada pelo Karius e pelo Sérgio Ramos, né? Mas ainda assim, uma Champions muito boa. Vamos para a próxima. Champions de 2019. Liga dos Campeões da Europa. Essa Champions aqui é boa, hein, cara? Essa Champions aqui é sensacional. O Messi foi o artilheiro, né? Foi a última artilharia de Champions do Messi, com 12 gols. Ó, tivemos aqui, nas oitavas de final, tivemos esse Atlético de Madrid Juventus aqui, temporada 2018-2019, que é aquele Atlético de Madrid Juventus que o Atlético de Madrid vence por 2-0 na ida, e aí na volta o sem vergonha do Cristiano Ronaldo faz 3 gols e classifica a Juventus. Um jogo bem marcante, com toda certeza. Ajax e Real Madrid, aquela eliminação incrível do Real Madrid no Bernabéu. Cara, o que o do Santadit jogou nesse Ajax e Real Madrid aqui, ó, é pra aplaudir de pé o que o Tadic fez no Bernabéu, cara. Atuação absurda. Tivemos aqui Roma e Porto. Eu lembro que esse confronto entre Roma e Porto também foi incrível, decidido na prorrogação. United e PSG é aquela eliminação, né, do pênalti que sai no final. O Buffon falha, entrega a paçoca. Aí o resto faz o gol de pênalti. O pênalti foi cometido pelo Kimpembe, né? E aí fica o Neymar lá com aquela cara de tacho. E virou meme, né? Virou um meme absurdo. Aí aqui nas quartas de final também tivemos outros confrontos épicos. Esse Tottenham City aqui é absurdo. Esse Tottenham City aqui é absurdo. É aquele que saiu o gol do Sterling no final, que tava classificando o City. Mas aí o VAR anulou. O Barcelona passou pelo United, com atuação incrível do Messi na volta. O Ajax do Ten Hag eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo. E aí nas semifinais tivemos... Acho que esse aqui, cara, é o conjunto de semifinais mais épicos que eu já vi na história da Champions. Foram duas semifinais absurdas. Barcelona e Liverpool. O Barça mete 3-0 na ida com a atuação absurda do Messi. E aí na volta o Liverpool faz 4-0. Sendo que o Liverpool, cara, tava sem o Salah e sem o Mané. Sem o Salah e sem o Firmino. Tava só com o Mané do ataque titular. E mesmo assim eles meteram 4-0 no Barcelona e se classificaram. E aí Tottenham e Ajax, nem precisa dizer, né? O Ajax vence na ida por 1-0 na casa do Tottenham. Aí na volta, na Johan Cruyff Arena, o Ajax faz 1-0, faz 2-0. Cara, olha a situação que o Tottenham tava. Tava 3-0 pro Ajax e o jogo era na Holanda. E aí no segundo tempo... Lucas! Tinha que ser você, Lucas! É gol do Tottenham! O pé não responde ao cérebro, ao coração. Só que aí, a final foi uma merda. Sério, essa final aqui é muito ruim, cara, Tottenham e Liverpool. Final chata pra caralho. Ela se resolve logo no começo, né? O pênalti sovaco lá do Sissoko. E aí depois não tem jogo mais. Foi a final bem xoxa, bem ruinzinha. Mas, de maneira geral, uma das melhores Champions que eu já vi na minha vida, com toda certeza. Épica e memorável essa Champions. Acho que em questão de mata-mata, é o melhor mata-mata de Champions que eu já vi, esse 2019. Chegamos na de 2020, cara. Essa de 2020 é a Champions da pandemia, né? Nem tem tanta coisa assim pra gente falar, porque o mata-mata foi todo reduzido, né? Mas tinha alguns episódios aqui interessantes. Tipo, ó, a gente teve o City eliminando o Real Madrid, né? O City do Guardiola eliminando o Real Madrid do Zidane. Esse Lyon e Juventus aqui é bem maluco, né? A Juventus com o Cristiano Ronaldo foi eliminado pelo Lyon. Tivemos também aqui Napoli e Barcelona, né? O Barcelona eliminou o Napoli. Chelsea meteu 7-1 no Chelsea não. O Bayern de Munique meteu 7-1 no Chelsea agregado. Atalanta 8-4 no Valência, incrível. Atlético Madrid eliminou o Liverpool com o Llorente, Morata metendo gol no Liverpool em Enfield lá. Foi bem maluco essa eliminatória aqui. E tem as falhas do goleiro Adrian, né?
A partir das quartas de final, foi o super agosto, né? Por causa da pandemia, jogos únicos. Cara, vou falar uma parada pra você. Bem abaixo dos outros mata-mata, porque assim, além de ser mata-mata em jogo único, que não tem cara de Champions, né? Porque a Champions é ida e volta. Ainda por cima, sem torcida, todos os jogos sendo realizados no mesmo país, que era Portugal, né? Infelizmente, cara, acabou sendo um mata-mata bem xoxo. Teve o 8-2 do Bayern de Munique, o City sendo eliminado pelo Lyon, com o Sterling perdendo gol debaixo da trave. PSG e Atalanta, né? Esse PSG e Atalanta foi aquela época do Ney Day, né? Que ficou todo mundo usando foto do Neymar. O Leipzig eliminou o Atlético Madrid, lamentável. E aí nas semifinais, cara, olha esse conjunto de semifinal. Lyon e Bayern, Leipzig e PSG. Olha, incrível, viu? E aí na final, o Bayern venceu o PSG. O artilheiro da Champions acabou sendo o Lewandowski com 15 gols. E vou colocar essa Champions aqui como... vou colocar como foi boa, só porque assim tem alguns confrontos ali bem marcantes, mas eu acho que ela ainda tá abaixo das outras assim, justamente por causa dessa questão da pandemia, jogo sem torcida, tava um clima muito pesado naquela época também, por causa da pandemia, né? Vamos para a próxima, 2021, tivemos aqui Real Madrid passando pela Atalanta, Bayern e Lazio. Essa Champions aqui não é tão boa assim, né? Esse Porto e Juventus aqui foi bem maluco. Passou o Porto, né? PSG eliminou o Barcelona com o hat-trick do Mbappé. Nas quartas de final tivemos aqui, ó, o City passando pelo Dortmund, Real Madrid passando pelo Liverpool com 2 gols do Vinícius Júnior. PSG passou pelo Bayern com grande atuação do Mbappé. Semifinais, o Chelsea eliminou o Real Madrid, o City eliminou o PSG e aí a final foi entre City e Chelsea. Essa final aqui que eu acho bem ruim também. Não é tão ruim que nem Tottenham e Liverpool, mas eu acho uma final ruim. E o Haaland foi o artilheiro. De maneira geral, acho que foi uma Champions fraca. Vocês concordam? Acho que essa Champions aqui é bem fraca. A final é fraca, as semifinais são fracas. Não tem nenhum confronto assim muito marcante que você fique lembrando, tá ligado? Sei lá. Esse Porto e Juventus, acho que pra mim foi o melhor mata-mata dessa Champions aqui. De resto, cara, não tem muita coisa pra extrair, não. Uma Champions fraca. 2022, essa aqui sim o pau torou, filho. Mata-mata dessa Champions foi bem maluco, especialmente nos jogos do Real Madrid, né? Mas tivemos outros jogos muito bons também. Esse Benfica e Ajax foi muito bom, né? Com Davi Nunes lá metendo um gol. O Atlético Madrid eliminou o Manchester United daqui com... o João Félix fez gol nesse mata-mata aqui, tá? Entre Atlético Madrid e Manchester United. Tivemos aqui o que mais aqui, ó. O Liverpool eliminou a Inter. Villarreal passou o carro na Juventus. PSG e Real Madrid foi o jogo do hat-trick do Benzema, né? Depois tivemos aqui nas quartas de final o Villarreal eliminando o Bayern de Munique, bem marcante. Real Madrid eliminou o Chelsea em mais um confronto maluco, né? Que eles estavam sendo eliminados em casa e o Rodrigo faz o gol que ressuscita o Real Madrid, depois o Benzema faz o gol da classificação na prorrogação. Liverpool e Benfica, bem divertido esse mata-mata aqui entre Liverpool e Benfica, muitos gols. O City eliminou o Atlético Madrid por 1-0 no agregado, gol do Foden, ou foi de De Bruyne? Acho que foi de De Bruyne, né? E aí semifinais, o City foi eliminado pelo Real Madrid de novo em mais um confronto épico do Real Madrid. E o Liverpool passou de forma até bem razoável pelo Villarreal, bem tranquila. E aí na final é aquela final do Courtois, e o Courtois tava no modo Netero. Vocês conhecem o Netero de Hunter x Hunter, que ele tem aquela técnica dele com vários braços assim, era o Courtois, tá ligado? Não deixou nada passar. O Benzema foi o artilheiro dessa Champions com 15 gols, sendo que 10 foram no mata-mata, né? Igualou o recorde do Cristiano Ronaldo. Essa Champions pra mim é uma Champions bem épica, com toda certeza. Com toda certeza. E aí a mais recente, né? De 2023, é a Champions que acabou esse ano, né? Que tá mais fresca na nossa memória. O que é que a gente teve? Ó, tivemos aí o City 8-1 no Leipzig, né, com o jogo do 5-1 do Haaland, dos 5 gols do Haaland. O Real Madrid eliminou o Liverpool aqui com uma atuação muito boa do Vinícius Júnior na ida, né? Napoli e Frankfurt. Benfica meteu 7-1 no Bruges no agregado. Chelsea eliminou o Dortmund. Bayern de Munique destruiu o PSG. Milan passou pelo Totão da Márcia. Nas quartas de final, Real Madrid passou... Esse mata-mata aqui do Real Madrid é o oposto do outro. Ele é bem tranquilo, exceto quando pega o City, né? Mas ele passa muito fácil pelo Liverpool, passa muito fácil pelo Chelsea. Aí tivemos aqui o City eliminando o Bayern de Munique. 2 gols do Haaland, um na ida e um na volta. A Inter eliminou o Benfica. E aí nas semifinais tivemos o Derby de la Madonnina, que foi muito bom, foi bem da hora essa semifinal aqui. E o City passou o trator por cima do Real Madrid com 4-0 no jogo da volta. É a final, City e Inter, é uma final boa. Não é uma final memorável, mas é uma final ok, razoável. Que eles vencem com 1-0 gol do Rodri. E o Haaland foi o artilheiro dessa Champions com 12 gols, mais uma artilharia, a segunda artilharia da carreira do Haaland. No geral, Champions boa, vai. Acho que foi uma Champions boa. Nada demais, nada muito épico, muito memorável. Mas foi uma Champions boazinha, né? Tier list gigantesca essa daqui. Nosso querido Brunelli vai ter um trabalhão pra fazer esse corte. Mas deu pra fazer tier list.